Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele, e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e transbordante coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a força vivificante de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente, doce e materno da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o sopro curador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar. Talvez você esteja se sentindo esgotado, esmagado pelas provações, vendo a sua vida escorrer pelos dedos, sofrendo com uma doença crônica, com o desemprego, ou chorando a morte espiritual de alguém que você ama demais. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto das nossas aflições diárias, podermos frear essa correria maluca de boletos, pressões e más notícias para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra estanque as nossas feridas e ressuscite a nossa alegria de viver. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje é um dos textos mais emocionantes e poderosos de toda a Bíblia, porque ele nos conta dois milagres grandiosos acontecendo ao mesmo tempo, misturados na mesma caminhada de Jesus. De um lado, nós temos um chefe da sinagoga, um homem importante, que joga toda a sua posição social no lixo, cai de joelhos diante de Jesus e diz a frase mais dolorida que um pai pode dizer: Minha filha acaba de morrer. Mas a fé desse homem é tão gigante que ele completa: Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Do outro lado, no meio da multidão que espreme Jesus, tem uma mulher anônima. O Evangelho diz que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Minha gente, 12 anos perdendo sangue. Naquela época, o sangue era visto como a própria vida da pessoa, e pior, uma mulher com hemorragia era considerada impura pela lei. Ela não podia abraçar o marido, não podia beijar os filhos, não podia ir ao templo rezar. Foram 12 anos de exclusão, de vergonha, gastando todo o seu dinheiro com médicos sem achar a cura. Vamos trazer isso para a nossa vida de hoje, meus filhos. Quantos de nós, hoje, não estamos como essa mulher, sangrando há anos? Só que a sua hemorragia, muitas vezes, não é física. É uma hemorragia emocional, uma depressão que suga suas energias há anos, uma tristeza profunda, crises de ansiedade que te roubam a paz e o sono. É uma hemorragia financeira. Você trabalha, e o dinheiro some, as dívidas só crescem, e a despensa vai esvaziando. É uma hemorragia na família, brigas intermináveis que vão matando o amor do casal aos pouquinhos, afastando os filhos. Aquela mulher chegou no limite da dor, mas ela teve uma sacada de fé extraordinária. Ela não pediu licença, ela não gritou. Ela pensou: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ela tocou na franja do manto, com uma fé tão desesperada, que Jesus parou o mundo inteiro para olhar para ela e dizer: Coragem, filha, a tua fé te salvou. Hoje, Jesus quer estancar a hemorragia da sua vida. Estenda a mão da sua fé, no silêncio do seu quarto, e toque no Senhor. Mas a história não para por aí. Jesus continua caminhando para a casa do pai que tinha perdido a filha. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Flautistas, gente chorando, a multidão alvoroçada fazendo um velório. Jesus diz: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E sabe o que o povo fez? Começaram a caçoar de Jesus. Riram da cara do Filho de Deus. Minha gente, preste muita atenção nisso.
Quando você decidir acreditar que Deus vai restaurar o seu casamento, que Deus vai libertar o seu filho das drogas, que Deus vai curar a sua doença, vai aparecer um monte de gente para caçoar de você. A multidão do pessimismo vai rir da sua fé e dizer: desiste, não tem mais jeito, seu casamento morreu, seu filho é um caso perdido, sua doença é incurável. Sabe o que Jesus fez? Ele botou aquela gente toda para fora. Ele afastou os pessimistas, entrou no quarto, pegou a menina pela mão e a levantou. Meus filhos, expulsem o pessimismo da casa de vocês. Não deem ouvidos a quem não tem fé. Onde o mundo enxerga morte e fim de linha, Jesus entra, segura nossa mão e nos devolve a vida. Tenha fé, toque no manto e deixe o Senhor segurar a mão da sua família. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, médico divino das almas e dos corpos, Senhor absoluto da vida e vencedor da morte. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas, despimos o nosso orgulho e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos descontrolados, as nossas doenças e as nossas feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que não tem pressa, que para no meio da multidão para atender o clamor silencioso de quem sofre há anos, o Deus que entra nos quartos escuros da nossa vida para nos pegar pela mão e nos levantar da morte. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós não tivemos a fé daquele pai, e desistimos dos nossos filhos, desistimos do nosso casamento, acreditando no laudo do mundo que dizia acabou, está morto. Perdoa-nos por darmos ouvidos à multidão alvoroçada dos pessimistas, por deixarmos que as fofocas, os diagnósticos terríveis e as notícias ruins roubassem a nossa esperança e o nosso sorriso. Perdoa as nossas murmurações, a nossa impaciência e a nossa falta de coragem para estender a mão e tocar no Teu manto quando a cruz ficou pesada demais. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso coração amargurado com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a incredulidade do nosso ser e dá-nos a graça de uma fé audaz, teimosa e vitoriosa. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está sangrando, padecendo com hemorragias físicas, espirituais e emocionais que não têm fim, precisando urgentemente que a Tua virtude saia e nos cure. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes que padecem com hemorragias físicas e moléstias incuráveis. Passa agora, Mestre, com a orla do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais, entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas. Nós clamamos, com a fé que move montanhas, por aqueles que estão perdendo o sangue da vida em tratamentos severos de câncer, tumores malignos, leucemia. Toca, Senhor, nas mulheres que sofrem com sangramentos crônicos, problemas no útero, nos ovários, miomas e dores atrozes. Apresentamos-te os irmãos que lutam contra doenças autoimunes, problemas renais, sequelas de AVC e dores severas na coluna. Dize uma só palavra, estanca essa dor, repreende a enfermidade, desfaz as células malignas e levanta os Teus filhos das camas de dor para que eles testemunhem o Teu milagre extraordinário. Nós Te apresentamos, Senhor, as nossas hemorragias emocionais. Visita os quartos onde há jovens e adultos trancados, chorando sozinhos, paralisados pela depressão, pela síndrome do pânico, pela fobia social e por traumas terríveis. Há 12, 15, 20 anos, muitos estão sangrando a alegria de viver. Estanca agora a hemorragia da tristeza, Jesus. Toca no sistema nervoso central, equilibra as emoções, arranca os pensamentos de morte, de suicídio e de ruína. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e devolve a vontade de viver debaixo do Teu cuidado amoroso.
Nós clamamos pelas situações que parecem mortas na nossa vida. Olha, Mestre, como olhaste para a filha do chefe da sinagoga. Toca nos casamentos que esfriaram, que estão morrendo por causa da traição, da frieza e do orgulho. Pega pela mão os nossos filhos e jovens que estão mortos nos túmulos do tráfico, das drogas, do vício no álcool, aprisionados na pornografia e nas telas dos celulares. Levanta a nossa juventude, Senhor. Intervém na nossa vida financeira, estanca a hemorragia do nosso dinheiro, abre as portas de emprego que o mundo fechou, multiplica o pão nas nossas mesas e livra a nossa casa do endividamento e da miséria. Mestre de misericórdia, expulsa hoje da nossa casa todos os tocadores de flauta da derrota. Afasta de nós a inveja, o mal-olhado, os falsos amigos e toda a armadilha do inimigo. Pega-nos pela mão agora, Jesus. Nós cremos que, contigo, a morte e o fracasso não têm a última palavra. Levanta a nossa vida, levanta a nossa família, levanta os nossos sonhos, para a glória do teu santo nome, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, que chuva de graça curadora e de céu aberto nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de fé. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como aquele peso no peito sumiu e uma força nova tomou conta do seu ser. É o poder de Jesus fluindo através da franja do seu manto diretamente para sua casa. A grande, urgente e maravilhosa lição que o Evangelho nos grita hoje é que não existe caso perdido para Deus. Não importa se você está sofrendo há 12 anos ou se o seu problema já cheira a morte, se você tiver a coragem de tocar em Jesus com fé e expulsar os pessimistas da sua vida, o milagre vai acontecer. O Senhor vai pegar você pela mão e mandar você se levantar. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas sangrando de depressão, famílias desmoronando na beira do abismo e pais chorando a perdição dos filhos sem saberem a quem recorrer. Eles precisam urgentemente escutar essa palavra de vida para lembrarem que há um Deus que levanta os mortos. Por favor, seja um missionário corajoso neste exato segundo. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito. Você não paga um centavo, mas ajuda essa oração curadora a alcançar milhares de corações aflitos. Ative também o sininho das notificações para nós orarmos de mãos dadas todos os santos dias. E o ato de amor mais lindo que você pode fazer hoje: compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para sua família, amigos e para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um chacoalhão de esperança. Leve Jesus até eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e tocou no manto do Senhor hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória e de cura: Jesus, segura minha mão e levanta minha vida. Deixe esse clamor abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho, de pai para filho, para sua semana. Nesses próximos dias, se alguém vier com fofoca, com notícias de desgraça ou dizendo que os seus planos não vão dar certo, não bata a boca. Faça como Jesus, silencie a multidão. Mentalmente, mande a negatividade embora, feche a porta do quarto do seu coração e diga a si mesmo: a minha vitória está nas mãos do Senhor. Afaste-se de amizades que só te jogam para baixo. Vão na paz gloriosa do Cristo que cura e levanta, com o coração cheio de fé e esperança. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.